Salve, salve, meus amigos! Estamos no ar aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV nessa sexta-feira. Vamos juntos para mais um Connect Sport, encerrando a semana com chave de ouro na sua companhia, pelas nossas plataformas do YouTube, Facebook e também o nosso site oficial da Connect Brasil TV. Nós temos um compromisso de estarmos no ar aqui na Connect Brasil TV toda segunda, quarta e sexta, aqui com vocês, te trazendo o que há de melhor do mundo esportivo. Infelizmente, na última quarta-feira, eu tive aí um compromisso que acabou impossibilitando a participação de fazermos o programa ao vivo, mas o importante é que foi tudo resolvido. Estamos no ar nessa sexta-feira e vamos juntos trazer o que há de melhor no mundo esportivo para vocês no programa de hoje, abordando principalmente aí a Copa do Mundo de Clubes, destacando aí para vocês todos os jogos em primeira mão, dando ênfase também aos clubes brasileiros com a vitória do Palmeiras, vitória do Botafogo e também a vitória do Flamengo. Temos aí o nosso giro de notícias do mercado da bola, o quadro do Daniel Godoy, o minuto para os Estados Unidos e também o de carona com Daniel Godoy detalhando a Fórmula 1. Vamos destacar também o notícias do esporte e muito mais. Portanto, fiquem ligados. E além disso, a gente vai falar da Série B, 13ª rodada, que começa neste final de semana. Então, vamos juntos para mais um Connect Sport, porque está no ar o meu, o seu, o nosso programa. Dando as boas-vindas e apresentando para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, galera. Sextou. E não podemos deixar de falar do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, que está bem legal de se assistir. Todo dia que eu acordo eu falo: hoje tem jogo do Mundial. É assim que a gente acorda, né? Porque a competição tá muito boa. A gente vê os times sul-americanos calando a boca de todo mundo. Ontem, o Botafogo acabou vencendo o Paris Saint-Germain por 1-0. O Flamengo acabou de bater o Chelsea por 3-1. E vamos abordar tudo isso aqui no Connect Sport. Então vem com a gente, porque o programa de hoje está no ar. Está no ar, meu amigo, e vamos com tudo na edição desta sexta-feira do Connect Sport. Fique à vontade para vocês que estamos acompanhando neste momento, interagir, compartilhar o nosso programa para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Então vamos começar falando da Copa do Mundo de Clubes, mas vamos começar detalhando os times internacionais que jogaram pela competição. No final do Connect Sport a gente vai trazer o pós-jogo completo e também o pré-jogo da partida do Fluminense que joga amanhã pela competição para vocês. Mas então vamos começar destacando aí os resultados e os jogos que teremos este final de semana. Com a vitória goleada da Juventus diante do Al-Ain por 5-0, o Inter Miami saiu perdendo para o Porto, mas no final conseguiu uma virada por 2-1 com destaque para o golaço do Lionel Messi de falta. O Seattle Sounders acabou sendo derrotado para o Atlético de Madrid por 3-1 e o Benfica goleou aí o Auckland City por 5-0. Vale destacar as partidas também que teremos aí entre Los Angeles e Esperance, Bayern de Munique e o Boca Juniors. Os jogos do final de semana, teremos destacando aí o Mamelodi Sundowns enfrentando o Borussia Dortmund, a Inter de Milão enfrentando o Urawa Reds, o River Plate enfrentando aí o Monterrey, a Juventus enfrentando o Wydad Casablanca, o Real Madrid medindo forças contra o Pachuca, o RB Salzburg enfrentando o Al Hilal e o Manchester City que enfrenta o Al Ain. Bom, vou aqui falar sobre a grande vitória do Inter Miami diante do Porto por 2-1. Esse é o grupo do Palmeiras. E o Inter Miami surpreendeu. Não surpreendeu porque, meu Deus do céu, o Porto não tá nem aí para esse Mundial de Clubes, né? Fez uma partida horrorosa contra o Palmeiras, fez outra partida horrorosa ontem. O gol do Porto foi achado. Foi achado, enfim, em uma falha boba da defesa do Inter Miami. Só que depois o Inter chegou a controlar o jogo. Não posso deixar de falar desse homem lindo, maravilhoso. O Messi, que tomou conta do meio de campo, sério. Ele conseguiu dar muitas jogadas em profundidade. Ele que na próxima semana, no dia 24, que é quando? Na terça-feira, 24 de junho, fará 38 anos e ele tá parecendo igual um vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Ontem marcou um golaço de falta, uma falta absurda, sabe? Eu mesmo hoje de manhã fiquei treinando ela, sabe? Para quando eu for jogar bola. Mas é isso. Grande vitória da equipe do Inter Miami. E essa vitória foi sensacional porque embolou tudo, né? Acabou embolando tudo. O Inter Miami está empatado com o Palmeiras no grupo A com 4 pontos. O Porto só tem um, praticamente eliminado. Praticamente eliminado. Sim, vencer a equipe do Los Angeles. Só que passar de fase já tá bem difícil, tá muito difícil. Mas é isso, grande vitória da equipe do Inter Miami. Tivemos também, esse aqui é do grupo do Botafogo. O Atlético de Madrid acabou vencendo o Seattle Sounders
pelo placar de 3-1. Olha, apesar dos 3-1, não foi um jogo fácil não, viu? Não foi um jogo fácil não. A equipe do Seattle pressionou e o Atlético de Madrid teve alguns gols achados, né? Conseguiu marcar com Barrios 2 vezes. Depois o Seattle ainda empatou com o Hadjak e o Atlético de Madrid marcou com o Witzel. Olha, eu acho que dá pro Palmeiras vencer esse Atlético, hein? Não, é do Botafogo, perdão, tá? Esse é o grupo do Botafogo, né? Olha, eu acho que dá pro Botafogo vencer esse Atlético, viu? Dá pra vencer. O Atlético de Madrid tomou 5-0 do Paris Saint-Germain no último domingo. Agora sofreu para vencer o Seattle, fez um jogo muito ruim, apesar da vitória. Para mim tem jogo, viu? E para fechar, tivemos a vitória da Juventus contra a equipe do Al Ain por 5-0. Destaque para Colo, que fez 2 vezes. O Atlético, a Juventus também marcou com Felipe Conceição e com Yildiz. Grande vitória da equipe da Juventus. A Juventus que resolveu tudo logo no primeiro tempo, né? Primeiro tempo fez 4-0. Depois disso, a Juventus, na verdade, estou confundindo aqui. A Juventus ainda marcou o quinto no segundo. Depois deram uma administrada no resultado, só que partida totalmente controlada. É isso aí, Gabriel. Esses são os meus destaques. É isso aí, meus amigos. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA com grandes jogos. São diversos jogos que a gente muda até o nome dos times aqui para vocês que nos acompanham. Desde que começou essa semana, a gente tá que nem zumbi acompanhando diversos jogos aí pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E daqui a pouco em nosso Connect Sport a gente vai detalhar os clubes brasileiros aqui, o desempenho dos clubes brasileiros em nosso programa. Mas vamos seguir aqui destacando para vocês o nosso giro de notícias do esporte, trazendo notícias pertinentes do mundo esportivo neste momento para vocês que nos acompanham. E vamos começar falando de John Textor com o Crystal Palace, porque o proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, está perto de acertar a venda das ações dele no clube inglês do Crystal Palace por 190 milhões de libras, cerca de 1,4 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo portal The Guardian. As negociações se encaminharam para a venda de 44,9% das ações a Wood Johnson, proprietário do New York Jets, integrante da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. De acordo com o portal The Guardian, Textor demonstrou ao mercado o interesse de receber a quantia em torno de 240 milhões de libras. No entanto, há uma aceleração nas negociações abaixo desse valor para que o Crystal Palace possa disputar a próxima edição da Liga Europa. Caso não haja concretização da venda, seja para o Wood ou para qualquer outro fundo de investimento, o clube inglês não poderá participar da competição pelo fato de John Textor ser proprietário do Lyon, clube também presente no torneio. A UEFA não permite que clubes geridos pela mesma empresa participem de competições organizadas pela entidade. John Textor adquiriu as ações do Crystal Palace em agosto de 2021. O melhor momento foi ao longo de 5 anos, e foi ao longo desses 5 anos foi o fim da última temporada, quando o clube londrino bateu o Manchester City e conquistou a FA Cup. E agora a gente fala do Náutico, que os bastidores políticos do Náutico seguem em efervescência. Nesta quinta-feira foi protocolado na Secretaria de Conselho Deliberativo do clube um pedido para a realização de uma assembleia extraordinária no dia 1º de julho, com o intuito de analisar a decisão do presidente do executivo do clube, Bruno Beckler, de utilizar como fluxo de caixa parte do dinheiro referente à multa contratual do Grupo Mateus, que inicialmente deveria ser reservada exclusivamente para a recuperação judicial do clube. Caso seja acatada a reunião, vai destacar, caso seja acatada a decisão, a reunião irá decidir se será aberto contra Bruno Beckler um processo administrativo que pode resultar desde uma advertência a um afastamento do presidente, que duraria até a realização de uma nova Assembleia de Sócios, onde seria votado um possível impeachment. O mandato do atual mandatário do clube alvirrubro vai até dezembro, quando será realizada uma nova eleição para decidir quem será o novo executivo do clube no biênio 2026-2027. Ao todo, o pedido para a realização de uma Assembleia Extraordinária no dia 1º de julho foi assinado por 70 conselheiros. E agora a gente fala sobre o judô. Campeã olímpica Bia Souza adiou o sonho de também ser campeã mundial. A atual vice-líder do ranking do peso pesado acima de 78 quilos, a judoca de 27 anos não passou da segunda luta nesta quinta-feira no Mundial de Budapeste, na Hungria. Ela caiu no Golden Score para a croata Helena Vukovic, número 18 do ranking. Sem muita iniciativa em todo o combate, Beatriz perdeu após levar o terceiro Shido, punição no desempate do duelo que já valia pelas oitavas de final. Bastante chateada, Bia não quis conceder entrevista logo após sua eliminação. Ela passou o reto pela zona mista e ao longo do dia não deu
deu declarações sobre o inesperado resultado. A estreia do judô brasileiro ainda voltará a competir neste Mundial. Beatriz é uma das armas do Brasil para competir por equipes mistas. E agora a gente vai falar sobre o tênis, porque Beatriz Haddad Maia está nas semifinais das semifinais de duplas do WTA 250 de Nottingham. Nesta quinta-feira, a brasileira se juntou à alemã Laura Siegemund para atropelar a italiana Angelina Moratelli e a americana Sabrina Santamaria. A parceria cabeça de chave, número 3 da Grama, venceu aí por 2-0 com direito a um pneu no primeiro set, com 6-0 e 6-3. O Brasil, ainda falando de tênis, já sabe quem vai se enfrentar nos playoffs da Billie Jean King Cup entre os dias 14 e 16 de novembro. Em sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis nesta quinta-feira, a equipe feminina brasileira caiu no grupo E, ao lado de Austrália e Portugal. Os confrontos serão realizados em Hobart, na Austrália, e no formato todos contra todos, sendo cada um deles composto por 2 partidas de simples e uma partida de duplas em melhor de 3. A equipe vencedora avança nos qualifiers de 2026, enquanto as perdedoras disputam o grupo regional 1 de 2026. E ainda falando de tênis, o brasileiro João Fonseca jogará a partir da próxima segunda-feira a chave da ATP 250 de Eastersburg, na Inglaterra, competição preparatória para o Grand Slam de Wimbledon. Número 57 do ranking mundial, o carioca estava em uma espécie de lista de espera, mas devido a algumas desistências de tenistas que estavam na sua frente, ele se garantiu na chave principal da competição. E agora a gente fala sobre o Panam Sports. Nesta quinta-feira, a Panam Sports definiu o programa para a edição dos Jogos Pan-Americanos 2027, que acontecerão em Lima, no Peru. Ao todo, 36 esportes diferentes estarão na disputa. Responsável pela principal competição multiesportiva das Américas, a Panam Sports definiu nesta quinta-feira o programa esportivo dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2027. Ao todo, 36 modalidades foram incluídas. A grande novidade da lista é a inclusão do cricket, pela primeira vez na história do evento, e que fará sua reestreia olímpica em Los Angeles 2028. Outra novidade é a ausência do basquete, tanto na quadra quanto no 3x3. O esporte estava presente desde a primeira edição realizada em 1951 na cidade argentina de Buenos Aires. Além do basquete, também saíram do programa pan-americano o boliche e o racquetball, e além disso o breaking. Dos esportes incluídos, o cricket faz sua estreia, enquanto o beisebol, softball e squash já faziam parte dos Jogos Pan-Americanos. O lacrosse e o flag football não foram incluídos para 2027. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo da entidade, que levou em conta as preferências dos 41 comitês olímpicos nacionais que participam da organização. Da lista oficial, 33 esportes foram incluídos de acordo com os desejos dos CONs e 3 foram adicionados pelo Comitê Organizador Local de Lima 2027. Ao todo, 7 mil atletas de 41 países de todo o continente devem participar do evento. E agora a gente fala sobre tênis de mesa, porque os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas semifinais do WTT de Star contra Ljubljana, na Eslovênia. Nesta sexta-feira, o time formado pelo casal de namorados derrotou os alemães Wim Vanderkost e Franziska Schneider por 3-0, parciais de 11-7, 12-10 e 11-8, e assim garantiram uma medalha na competição no circuito mundial. A disputa da vaga da decisão será contra Yoon Han Chu e Wing Lan, de Hong Kong. E agora a gente fala sobre a Copa do Brasil, porque a CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. As partidas serão disputadas entre os dias 29 de julho e 7 de agosto. O calendário completo: as oitavas de final vão do dia 29 de julho a 7 de agosto, as quartas de final de 27 de agosto a 11 de setembro, as semifinais de 5 de outubro até 19 de outubro, e as finais de 2 que vão acontecer as duas partidas no dia 2 de novembro e no dia 9 de novembro. E a confusão, vale destacar que a partida entre PSG e Botafogo, dentro de campo, foi uma grande partida, porém fora dele tivemos aí cenas lamentáveis. Tudo porque o atual campeão da Libertadores bateu o campeão da Champions League por 1-0 com gol de Igor Jesus, porém nem tudo foi perfeito no dia dos torcedores alvinegros. Vai destacar que torcedores do Botafogo e do PSG entraram em confronto nas arquibancadas do Rose Bowl. Em um vídeo postado nas redes sociais, mostram torcedores dos dois clubes se enfrentando em um certo momento da partida. Nenhum contexto foi revelado sobre os motivos da confusão, que ocorreu em frente, inclusive, de crianças. Os próprios torcedores do entorno da confusão conseguiram controlar a situação.
E agora a gente fala sobre handball, porque nessa sexta-feira a seleção masculina de handball sub-21 não resistiu à boa atuação sólida da Áustria e foi derrotada por 32-24 pela segunda rodada do grupo B do Mundial da categoria. Vale destacar que essa foi a segunda derrota do Brasil na competição. Depois do revés diante da Hungria na estreia, vale destacar que neste sábado a seleção entra em campo pela terceira partida no grupo, onde enfrentará a seleção da Argentina. E agora a gente fala sobre o caso Guilherme Arana, porque o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, Guilherme Arana, teve sua casa invadida nesta madrugada na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O jogador e a família não estavam na residência. Eles estão em viagem nos Estados Unidos. A casa foi furtada durante a madrugada, de acordo com a polícia militar. Os suspeitos levaram joias, roupas, sapatos e bolsas. A residência fica no bairro dos Bandeirantes. Em nota, a assessoria de imprensa do Atlético se solidarizou com o atleta e informou que está dando todo o suporte possível. O clube ainda disse que há um funcionário do Atlético no local acompanhando o trabalho da polícia. E agora, destacando sobre o vôlei, o Brasil começou errando muitas bolas contra o Canadá, mas mudou a postura após Zé Ricardo pedir tempo e chamar a atenção de suas jogadoras. No sufoco, e com brilho de Julia Bergman, o Brasil venceu por 3-0, com parciais de 20-25, 23-25 e 23-25. E para finalizarmos, a gente fala sobre o basquete. Pela NBA, com brilho de seu principal astro lesionado na panturrilha, que exigiria semanas de recuperação, o Indiana Pacers exibiu uma atuação de gala em noite desta quinta-feira contra o Oklahoma City Thunder. Tyrese Halliburton comandou uma arrancada de 22 pontos no segundo quarto, que deu combustível suficiente para manter a franquia viva nas finais da NBA. A equipe do Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder no jogo 6 por 108-91 e forçou a série decisiva contra os rivais. A decisão será levada ao próximo confronto. O próximo confronto acontecerá no domingo, às 9 horas da noite, horário de Brasília, em Oklahoma. A NBA volta a ver a série das finais chegar ao sétimo jogo depois de 9 anos. E para finalizarmos, a gente fala sobre o NBB. O SESI Franca garantiu o tetracampeonato do NBB, Novo Basquete Brasil, ao derrotar o Minas por 86-73 no ginásio Pedro Cão, em Franca. Com esta vitória, o rolo compressor fechou a final, de 5 por 3, no placar de 3-1. Com este resultado, o Franca iguala um feito que era do Flamengo, que até então era a única equipe a conquistar 4 títulos consecutivos no Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Então, parabéns aí, vai destacar ao SESI Franca pela conquista dessa temporada do Novo Basquete Brasil. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o nosso giro de notícias do esporte na edição dessa sexta-feira. Bom, agora em nosso Conect Sport, para vocês que nos acompanham, vamos destacar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B em primeira mão. Vamos dar ênfase à 13ª rodada, que começa neste final de semana, jogos que vão destacando aí para vocês. Na abertura da rodada teremos o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando a Chapecoense. Ainda vale frisar os jogos entre América Mineiro e Criciúma, Avaí e Atlético Paranaense, Remo e Paysandu, Ferroviária e CRB, Coritiba e Cuiabá, Atlético Goianiense e Volta Redonda e Amazonas e Vila Nova. Jogos, primeiro sobre o líder, o Goiás, que enfrenta a equipe do Atlético. O Atlético, que faz uma campanha horrorosa, está em 19º lugar com 9 pontos. O Goiás está em primeiro com 26 e precisa vencer para que não dependa do resultado entre Operário e Novo Horizontino para se manter na liderança. O Novo Horizontino, que encostou no Goiás, agora apenas um ponto separa as duas equipes. O Goiás está em primeiro lugar com 26, o Novo Horizontino em 15º, e o Novo Horizontino também enfrenta uma equipe que está na parte de baixo da tabela. O Operário está em 15º lugar com 14 pontos, então dará a vida, sabe, para se distanciar da zona do rebaixamento. É isso, Gabriel. Esses são os meus destaques de hoje. É isso aí, os destaques do Daniel Godoy sobre essa 13ª rodada da Série B. No Conect Sport, segunda-feira, a gente vai trazer para vocês o pós-jogos dessas partidas em primeira mão. Bom, agora a gente fala do quadro Você Sabia? Um quadro onde a gente traz curiosidades do mundo do esporte. E o quadro Você Sabia de hoje é justamente do confronto entre Botafogo e PSG. Vale destacar que você sabia que a partida de ontem entre PSG e Botafogo foi apenas o segundo duelo entre as equipes na história? A gente explica para vocês como foi o primeiro jogo. O primeiro confronto aconteceu em 6 de agosto de 1984. Na época, o Alvinegro venceu o PSG de virada por 3-1 em um torneio amistoso disputado em Genebra, na Suíça. Os gols foram de Baltazar 2 vezes, Elinho
Firmino e o bósnio Safet Suzic marcou para a equipe do PSG. Vai destacar que o goleiro do time na época, Paulo Sérgio, que defendeu as coisas do Botafogo por 5 anos, relembrou em entrevista a conquista daquela vitória. E vai destacar que ele disse a seguinte declaração na entrevista: o PSG não era um time, abre aspas, o PSG não era um time da primeira linha, mas era um grande time da França, na época com jogadores da seleção do país. Lembro que tinha Luiz Fernandes, até troquei camisa com ele. Ele ainda disse que disputamos 2 torneios em Paris, mas não enfrentamos o PSG, por isso foi importante esse de Genebra, porque não fomos bem no primeiro. E quando fomos para a Suíça, todos achavam que o Botafogo não estava jogando nada. Na época, não ganhávamos títulos na década de 80. O Flamengo estava ganhando tudo no Rio de Janeiro. E aí conseguimos um título internacional. A torcida ficou muito contente e a gente meio que fez pacto depois de perdermos o torneio de Paris. Falamos, a gente tem que ganhar, os caras não são tudo isso. Paulo Sérgio ainda fecha aspas. Paulo Sérgio lembra também que a conquista foi um dos 3 períodos em que o futebol do Botafogo foi comandado por Luizinho Drummond, banqueiro do jogo do Bicho, falecido em 2020. Ele também vai destacar, foi presidente da Imperatriz Leopoldinense. Vai destacar que o Botafogo já enfrentou equipes francesas ou combinados franceses, como o PSG Olympique de Marseille em 1975, em 19 jogos. Contando com a vitória de ontem contra o PSG, foram 14 vitórias, contando com a de ontem, 3 empates e apenas 3 derrotas. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Você Sabia de hoje, onde a gente detalhou um pouco do desempenho do Botafogo enfrentando aí clubes franceses, como no caso de ontem a vitória diante do PSG não foi a primeira, já houve um confronto entre as equipes em 1984 e a gente destacou aqui no quadro Você Sabia dessa sexta-feira. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, destacando aqui, dando ênfase para vocês que nos acompanham neste momento. Gustavo, pode voltar aqui para mim, para a gente seguir aqui o nosso programa, porque agora chegou aquele momento de você ficar bem informado sobre o mundo do automobilismo da Fórmula 1, com o quadro De Carona com Daniel Godoy. A Fórmula 1 anunciou na última terça-feira, dia 17, que renovou o contrato com o GP do Canadá e a corrida vai permanecer no calendário até 2035. O circuito Gaius-Villeneuve, localizado em Montreal, recebe a prova desde 1978 e continuará como sede da tradicional etapa da categoria. O vínculo anterior do GP com o Canadá, a Fórmula 1, ia até 2031. Portanto, a renovação de contrato amplia a parceria em 4 anos. A novidade foi celebrada por Stefano Domenicali, atual CEO e presidente da competição. Aí ele diz, né, abre aspas, Montreal é uma cidade incrível, cheia de energia e de fãs apaixonados. E estou muito feliz por confirmar que vamos continuar correndo aqui até a temporada de 2035. Gostaria de agradecer a nossos incríveis fãs canadenses. Estou ansioso para criar mais momentos inesquecíveis em Montreal com vocês nos próximos 10 anos, disse o italiano. Outra notícia também é sobre Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1 e ainda não mostrou aqui, né, pela escudeira, o maior vencedor da Fórmula 1, ao lado de Michael Schumacher, na equipe com mais conquistas na categoria, parecia um casamento perfeito. No entanto, a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari não teve o efeito que esperava até aqui e já deixou 2 marcas negativas na carreira do heptacampeão. A Ferrari é a terceira equipe da carreira de Hamilton, antes o piloto da McLaren e da Mercedes. O inglês nunca demorou tanto para vencer por uma nova escuderia na Fórmula 1. Até agora, são 10 provas em 2025 e Lewis sequer conseguiu ir ao pódio. Vale lembrar que o triunfo na corrida Sprite do GP da China não conta para as estatísticas oficiais. E cabe um parêntese, já que a temporada de Hamilton conta com outro recorde negativo. O inglês passou 10 corridas sem terminar entre os 3 primeiros pela primeira vez na carreira. Antes, as piores marcas
tinham sido em 2009 e 2024, com idas ao pódio justamente na 10ª rodada. Quando estreou pela Mercedes em 2013, Hamilton demorou exatamente 10 provas para ganhar na nova equipe e nos anos seguintes venceu 6 campeonatos com as flechas de prata para cimentar seu lugar no panteão de maiores da história da Fórmula 1. Em 2007, mesmo como novato na Fórmula 1 com a McLaren, demorou ainda menos para triunfar, 6 etapas. E aí tem, né, alguns triunfos, né, alguns jejuns de Hamilton. O primeiro dele foi em 2007, em que ele correu pela McLaren. Embora tenha começado sua carreira na Fórmula 1 com o pé direito e um surpreendente terceiro lugar no GP da Áustria, já cravou no pódio, Lewis Hamilton precisou ter paciência e aguardar pelas 5 etapas seguintes até subir ao topo do pódio pela primeira vez. Foi no GP do Canadá, em seu ano de estreia com a McLaren. O triunfo no circuito de Montreal sucedeu também uma pole inédita para o jovem inglês, que liderou quase as 70 voltas da prova americana. O domingo, porém, foi marcado ainda pelo gravíssimo acidente sofrido por Robert Kubica, mas apesar das cenas chocantes, o polonês saiu ileso da batida. O triunfo de Hamilton sucedeu 2 conquistas de seu colega da McLaren, Fernando Alonso. O bicampeão levou a melhor nos GPs da Malásia e Mônaco. Depois da vitória no circuito de Gaius-Villeneuve, Lewis Hamilton venceu mais 3 corridas nos Estados Unidos, Hungria e Japão. Mesmo estreante na categoria, o inglês terminou a temporada na 2ª posição, a 1 ponto atrás do campeão Kimi Raikkonen da Ferrari. Teve também em 2013, depois de migrar da McLaren para a Mercedes, Hamilton passou mais tempo fora do pódio em seu primeiro ano com o time alemão. Estreando com um discreto 5º lugar na Austrália, venceu 9 corridas depois, na Hungria, sucedendo ainda 3 pódios conquistados por ele no início daquele ano, na Malásia, China e Canadá. O triunfo começou a se desenhar já no sábado de classificação. Para largar da pole position, o inglês desbancou Sebastian Vettel na bandeirada e ainda anulou uma segunda tentativa do rival da RBR. Na corrida, conseguiu manter-se na dianteira até o fim, mesmo temendo o desgaste dos pneus, e afastando-se do duelo entre a RBR de Vettel e a Lotus de Kimi Raikkonen pelo segundo lugar. Esta foi a única vitória de Hamilton pela Mercedes em 2013, mas aquele foi apenas o início de uma longa e triunfante trajetória pela equipe. No ano seguinte, Lewis Hamilton conquistou 11 provas e foi campeão com as flechas de prata pela primeira vez. Já em 2025, cercado de expectativa, a primeira temporada de Lewis Hamilton na Ferrari não começou da forma que ele e os fãs esperavam. O carro da equipe italiana perdeu competitividade em relação ao fim de 2024, quando a escuderia brigou pelo título de construtores até a última rodada e o heptacampeão ainda sofre para encontrar seu ritmo. A estreia com o 10º lugar na corrida chuvosa na Austrália já dava um indicativo do que poderia acontecer, mas a prova seguinte, na China, reacendeu a esperança na torcida italiana. Hamilton foi muito bem na sprint, se classificou em primeiro e terminou a prova na ponta. Apesar do resultado, esse tipo de corrida reduzida não é considerada pelas estatísticas oficiais como uma vitória. A própria corrida principal na China terminou em frustração. Hamilton, que acabou desclassificado após a prova porque a espessura da prancha do carro não atendia os requisitos mínimos estipulados em regulamento. Embora mostre consistência e tenha acabado todas as corridas disputadas até aqui nos pontos, Lewis Hamilton sequer passou perto de conseguir uma vitória para valer na Ferrari. Nas 10 etapas do ano, o heptacampeão teve como melhor colocação o 4º lugar, conquistado no GP da Emília-Romana. E para fechar minha última notícia, é a respeito do circuito de Kyalami, da passo importante para voltar à Fórmula 1. Para vocês terem daqui, o tradicional circuito sul-africano de Kyalami deu um passo importante para tentar retornar à Fórmula 1. Os administradores da pista anunciaram na quarta-feira que a Federação Internacional de Automobilismo FIA aprovou os planos para que o autódromo obtenha o grau 1 de classificação da entidade, o mais alto possível.
Apenas circuitos com o grau 1 da FIA podem receber corridas de Fórmula 1. Atualmente, a pista na África do Sul tem o grau 2. Kyalami recebeu corridas da categoria entre 1967 e 1985 e, em seguida, em 1992 e 1993. A última prova no local foi vencida pelo francês Alain Prost. Esse é um momento decisivo para o automobilismo da África do Sul. Quando compramos a Kyalami em 2014, fizemos um compromisso de restaurá-la, não só como uma pista desse classe mundial, farol para o automobilismo em todo o continente africano. A aceitação do nosso projeto de grau 1 pela FIA é um passo importante nessa jornada, disse Toby Venter, dono do circuito e fundador da empresa que desenhou o traçado do GP do Miami. Não vão ser necessárias mudanças no atual traçado do circuito, de acordo com os administradores do autódromo. As principais modificações previstas pretendem melhorar as áreas de escape, barreiras, vedação de detritos, curvas e drenagem. A FIA deu um prazo de 3 anos para que Kyalami possa realizar todas as mudanças necessárias no circuito. Depois da conclusão das alterações, a entidade ainda vai precisar fazer uma inspeção para validar a pista com grau 1. Caso as mudanças se concretizem como planejado, Kyalami vai passar a ser a única pista do continente africano com a autorização necessária para receber a Fórmula 1. Apesar disso, a conclusão desse plano não garante o circuito sul-africano na categoria. Em março deste ano, o governo da África do Sul abriu uma solicitação para atrair interessados em participar do processo de candidatura do país para receber a Fórmula 1. A cidade do Cabo planeja entrar na briga para receber uma prova. A ideia de retorno da Fórmula 1 à África não é nova. Stefano Domenicali, CEO e presidente da Fórmula 1, declarou em 2022 que uma das prioridades era levar a Fórmula 1 de volta ao continente africano, o único sem etapas do Mundial até o momento. Pilotos de prestígio como Lewis Hamilton e Max Verstappen já se manifestaram a favor de uma corrida por lá. O heptacampeão da Ferrari se referiu especificamente à África do Sul como forma de exaltar a pátria-mãe. Contudo, a África do Sul não é a única candidata no continente africano. No fim de 2024, Ruanda oficializou a candidatura encabeçada por Paul Kagame, presidente do país, para sediar uma etapa da Fórmula 1 pela primeira vez. A ideia é construir uma pista nos arredores da capital Kigali, onde já está sendo erguido um aeroporto. Além de África do Sul e Ruanda, quem também avança para tentar entrar na Fórmula 1 é a Tailândia. Na terça-feira, o país asiático anunciou a aprovação de um plano de investimento de 1,2 bilhões de dólares, cerca de 6 bilhões de reais na atual cotação, para a realização de um grande prêmio em um novo circuito de rua na capital Bangkok. É isso aí, Gabriel. Essas são as minhas notícias de hoje. Vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, agora te mantendo bem informado do nosso giro de notícias do mercado da bola. Bom, vamos começar falando do Amazonas, que anunciou a contratação do lateral esquerdo Riza Durmice. O dinamarquês de 31 anos estava atuando pelo Nea Salamis, do Chipre. E o Maringá acerta a venda do atacante Matheus Moraes ao Suwon, da Coreia do Sul. O Remo anunciou oficialmente a contratação do treinador português Antônio Oliveira. O último trabalho do treinador havia sido na equipe do Sport. Barcelona de Guayaquil anuncia a saída do treinador Segundo Castilho. Para o seu lugar, o clube contratou o espanhol Ismael Rescalvo, ex-Tolima da Colômbia. O Santos acertou a contratação do volante William Arão, que estava livre no mercado após ter deixado o Panathinaikos da Grécia. E o Atlético Paranaense, que está em busca de um zagueiro no mercado, sonda a situação e manifesta interesse no zagueiro Gemerson do Grêmio. E para finalizar o meu giro de notícias, o São Paulo encaminha a venda do meia Matheus Alves para o CSKA Moscou da Rússia, no valor de 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. Seguindo as nossas notícias com Daniel Godoy.
O Tigres do México acertou a contratação de Ángel Correa, atacante do Atlético de Madrid, em definitivo. Richard Rios está na mira de Atlético de Madrid e Porto. O volante pode gerar valores de 30 milhões de euros, cerca de 139 milhões de reais ao Palmeiras. Barcelona chega a acordo para contratar Nico Williams, do Atlético de Bilbao. O jogador tem uma multa de 58 milhões de euros. E para fechar o meu giro de notícias, o Mirassol tem negociações avançadas para contratar o brasileiro Francisco da Costa, centroavante do Cerro Porteño, por empréstimo. É isso aí, Gabriel. Essas são as minhas notícias de hoje. Bom, agora a gente segue aqui no Connect Sport para falarmos do quadro Minuto para os Estados Unidos com o comentarista Daniel Godoy. Bom, a primeira notícia é essa aí que está na tela. A rua Amélia Mesquita, no bairro Alta de Souza, em Macaibá, na Grande Natal, entrou no clima da Copa do Mundo de Clubes. O artista plástico Wellington Pereira dos Santos pintou um mural com todos os escudos das equipes participantes do Mundial. Aí falou: para não faltar ninguém, colocamos todos aqui. Quem gosta do Chelsea vem. Quem gosta do Real Madrid vem. É para vir todo mundo. Quem passar por aqui vai bater sua foto, vai fazer seu registro. Falou o artista. O Wellington realiza esse trabalho desde 2010. Nas últimas Copas do Mundo, ele pintou o rosto dos jogadores da seleção brasileira e a iniciativa ganhou repercussão nacional. Os muros da Rua da Copa, como ficou conhecida, também tiveram homenagem para a seleção brasileira feminina no Mundial de 2023 e para Ítalo Ferreira, após a conquista do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio em 2020. A pintura dos escudos dos times participantes do Mundial foi iniciada nesta semana. A chuva que caiu na Grande Natal nos últimos dias atrapalhou o andamento, mas o trabalho está bem próximo da conclusão. Nesta sexta-feira, um grupo de vizinhos e amigos se reuniu para acompanhar o confronto entre Flamengo e Chelsea em um telão na rua. Os representantes brasileiros, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, ganharam destaque em tamanho maior, segundo Wellington, porque nós somos o melhor futebol do mundo, disse ele. E ainda disse: eles têm que respeitar o nosso futebol, e graças a Deus a gente está muito bem na competição. Torço pelo Flamengo, e se Deus quiser, a gente vai chegar lá, no título. Se não, qualquer brasileiro que chegar vai representar bem o nosso país. Temos também outra notícia, né? É sobre uma história, enfim, de superação. A lesão na clavícula de Eman Ashur na estreia do Al-Ahly na Copa do Mundo de Clubes fez com que a responsabilidade de fazer gols pelo time egípcio no duelo contra o Palmeiras, que aconteceu ontem, inclusive, em que o Verdão acabou vencendo por 2-0, recaísse sobre o Essam Abu Ali. E isso pode ser a consagração para o jogador de 26 anos, que sofreu grandes sustos em sua carreira e teve que tomar uma decisão muito importante no passado. Nascido na Dinamarca e filho de pai palestino, Abu Ali despontou para o futebol no seu país natal. Apesar do pai querer que ele se tornasse um lutador de artes marciais, a mãe o incentivou e o inscreveu para treinar no B52, clube dinamarquês de Aalborg. O seu início foi como goleiro, mas os treinadores enxergaram que atuar na linha era o grande dom do garoto. Após passar pelo meio de campo e como atacante de beirada, ele se encaixou de centroavante e despontou de vez aos 17 anos. No Aalborg BK, se tornou um dos destaques e teve convocações para as seleções da base da Dinamarca. Em 2019, foi emprestado ao Vendsyssel, também do país, e viveu o maior drama de sua carreira. 2 anos após a sua contratação, Abu Ali desmaiou em campo devido ao mal súbito, pela elevada frequência cardíaca. Após exames, ficou afastado do futebol durante 9 meses e pensou em se aposentar. Após um período de angústia, porém, foi liberado pelos médicos e sofreu um novo golpe. Quebrou 2 costelas e perfurou o pulmão. Parecia o fim definitivo, mas em 2023 voltou e, surpreendentemente, melhor do que quando parou. Abu Ali fez a melhor temporada de sua carreira até ali,
com 14 gols em 32 jogos. Os números chamaram a atenção dos Sirius, da Suécia, que o contratou, e os gols continuaram, 10 em 16 jogos. Foi então que o Al-Ahly apareceu, assim como a seleção da Palestina, e a decisão não foi difícil ser tomada para ambas. Abu Ali aceitou a proposta do time egípcio e realizou o sonho do pai ao aceitar a Palestina. Com 19 gols em 26 partidas na temporada de estreia no Al-Ahly, a condição de titular na Palestina foi inevitável. No entanto, o atacante não foi capaz de colocar o país na primeira Copa do Mundo. Na última data FIFA, a Palestina enfrentou o Oman e vencia até o último minuto de jogo, quando sofreu o empate e não conseguiu avançar para a repescagem. Abu Ali foi um dos mais abalados com o gol sofrido. Agora, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ele espera deixar para trás a decepção e busca fazer história com o Al-Ahly. Na estreia diante do Inter Miami, ele até chegou a balançar a rede, só que o gol acabou sendo anulado por impedimento e contra o Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa. É isso aí, Gabriel. Essas são as minhas curiosidades de hoje. É isso aí, meus amigos. Seguindo agora falando da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em nosso Connect Sport, vamos detalhar para vocês o desempenho dos clubes brasileiros, destacando o Palmeiras, que conquistou aí uma grande vitória, principalmente no segundo, com uma bela atuação no segundo tempo diante do Al-Ahly do Egito por 2-0. Bom, eu acho que o primeiro tempo foi até equilibrado, sabe? Foi bastante truncado. O Palmeiras até teve algumas chances com o Estevão, que fez uma bela jogada, só que acabou finalizando para fora. A equipe do Al-Ahly também teve chances de marcar, mas no segundo tempo só deu Palmeiras. Após cruzamento na área, o Palmeiras acabou fazendo 1-0 com gol contra. Ah, lembrando, ainda no primeiro tempo, o Rafael Veiga seria expulso, tá? Seria expulso, só que o árbitro foi rever o lance pelo VAR e acabou dando apenas cartão amarelo para o meio-campista palmeirense. Se ele fosse expulso ali, meu Deus do céu, tá? O Palmeiras poderia sentir bastante, sabe? Poderia sentir bastante a partida. Voltando para o segundo tempo, o Palmeiras conseguiu sacramentar a vitória com o Flaco Lopes. E depois disso, o jogo acabou sendo paralisado por condições climáticas. Ai, gente, eu achei super desnecessário, viu? No regulamento dessa Copa do Mundo de Clubes é o seguinte: a cada raio que aparece, a partida é paralisada por 30 minutos. A cada raio. Então, para mim, isso foi desnecessário, tá? O sol tava brilhando, pra vocês terem ideia. O sol tava brilhando e não aconteceu nada, sabe? Nada disso iria interferir no jogo. E depois de um tempo voltaram e o jogo passou a ficar sem emoções, sabe? A partida ficou bastante truncada, o Palmeiras permanecia com o jogo controlado e o Al-Ahly sem forças para reagir. Mas é isso. Para mim, os 4 brasileiros se classificam, tá? O Palmeiras poderia ter vencido o Porto, não venceu por azar. Ontem também poderia ter construído um placar mais elástico contra o Al-Ahly. Eu acho até o time do Al-Ahly superestimado, tá? Tudo bem, é uma equipe que é muito forte no Egito, muito forte no futebol sul-africano. É uma equipe que está sempre disputando o Mundial de Clubes, só que também é uma equipe, enfim, que não chega em decisões, sabe? Porque não é uma pedra no sapato dos times brasileiros. Por exemplo, o Corinthians eliminou eles em 2012. O Flamengo ganhou deles o terceiro lugar em 2022. Fora ainda que o Fluminense também acabou os eliminando, vencendo por 2-0 em 2023. Então eu não acho nenhum bicho papão. Além disso, ano passado acabou sendo eliminado para o Pachuca. Então eu não acho nenhum bicho papão esse time do Al-Ahly. Mas é isso, vitória muito importante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras que, pra mim, meu Deus do céu, vai passar sem dificuldade alguma, tá? Time do Inter Miami, o que tem que ter cuidado é com o Messi. Tem que ter cuidado com ele. Tem um bom meio de campo também com o Sérgio Busquets. Tem o Suárez, que é bastante perigoso. Mas se o Palmeiras estiver em um bom dia, ganha tranquilo, tá? O desempenho dos brasileiros até aqui é bastante positivo, de todos eles.
É isso aí, Daniel. E continuando destacando o desempenho positivo dos clubes brasileiros nessa segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a gente fala do PSG, que acabou enfrentando aí a equipe do Botafogo. Muitos apontavam aí o PSG como favorito da partida, porém, em uma boa, como podemos dizer, estrutura tática, o Botafogo conseguiu neutralizar o PSG e conseguiu vencer a partida por 1-0. Não só isso, tá, Gabriel? Não só isso. O pessoal falava o quê? Que o PSG iria golear. Inclusive eu. Mas ainda assim o Botafogo mostrou, sabe? Conseguiu jogar de igual para igual, conseguiu se defender muito bem. Por exemplo, na ponta direita, o Kvaratskhelia não conseguiu produzir absolutamente nada. Botafogo ainda, o PSG ainda não contou com o Dembélé que estava machucado. Além disso, Fabian Ruiz havia começado no banco de reservas, ele que foi um dos grandes destaques do PSG na Champions. De titular mesmo só tinha o quê? Um ou outro, sabe? O técnico Luiz Henrique decidiu dar uma chance pro Beraldo e também deu uma chance pro Vitinha, né? Vitinha, esse que é titular, esse sim jogou bola ontem, mas também não arrumou nada. Também não arrumou nada. O Igor Jesus, com uma bola, acabou fazendo o gol da vitória do Botafogo. Vitória com V maiúsculo. E olha, dá para vencer o Atlético de Madrid, viu? Dá para vencer o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid faz uma campanha muito ruim no Mundial. Perdeu de 5-0 para o Paris Saint-Germain. E é o mesmo Paris Saint-Germain que ontem o Botafogo foi lá e derrotou. Venceu o Seattle Sounders por 3-1. Só que ainda assim não fez um grande jogo. Dependia bastante das jogadas individuais para poder construir lances perigosos. Então, para mim, o Botafogo está firme nesse Mundial, principalmente após essa vitória contra o PSG. Bom, e agora a gente fala do rival do Botafogo, a equipe do Flamengo, que na tarde dessa sexta-feira de virada conseguiu aí uma grande vitória contra o Chelsea por 3-1. Exatamente, Gabriel. Olha, meu Deus do céu, eu me emociono, sabe? Depois do jogo, eu até chorei, de verdade. Eu até chorei com essa vitória. O Flamengo começou em cima, sabe? Teve chance com o Luiz Araújo, com a Rascaeta. E aí, em um lance isolado, o, o Chelsea acabou marcando com o Pedro Neto. E foi uma falha bizonha do Wesley, tá? Eu xinguei muito o Wesley, sabe? Nesse lance, sabe? Xinguei muito ele mesmo, sabe? Xinguei muito, mas depois disso ele conseguiu se recuperar na partida, sabe? Conseguiu se recuperar na partida, ajudou o time apoiando no ataque, conseguiu ajudar na defesa também. Bom jogo do Wesley, apesar dessa falha. E no segundo tempo, meu Deus do céu, segundo tempo só deu Flamengo. Só deu Flamengo. O Flamengo havia perdido uma grande chance com o Gonçalo Plata, tinha também perdido chance com o Gerson. Só que aí depois o Flamengo empatou com o Bruno Henrique. Esse que não marcava o quê? Há uns 3 meses tem estrela, tá? Tem estrela, acabou fazendo o gol de empate. Não demorou muito. O Flamengo conseguiu virar com o Danilo. Danilo que fez uma baita partida. Ele que hoje entrou no lugar do Léo Ortiz. E o Flamengo ainda marcou com o garoto o Wallace Ian. Esse tem futuro, esse tem que receber mais oportunidades pro Felipe Luiz, tá? Tem que receber mais oportunidades do Felipe Luiz, porque o que esse moleque tá jogando é absurdo, sabe? É um cara que entra, consegue ser decisivo, pô, deu assistência pro Ayrton Lucas contra o Palmeiras, e quando entra sempre acaba sendo importante, sabe? Fazendo gols, ajudou muito o time no Campeonato Carioca. Olha, esse tem futuro, tá? Esse tem futuro. E é isso, grande vitória da equipe do Flamengo. O pessoal fala que os brasileiros irão ser atropelados. Não só os brasileiros, mas os sul-americanos. Bom, para vocês terem ideia aqui, né? Até agora, nenhum sul-americano perdeu para o europeu. Nenhum sul-americano perdeu para o europeu. O Palmeiras empatou com o Porto e poderia ter vencido, sabe? Foi superior. Acabou tendo o azar de que o goleiro Cláudio Ramos estava indesesperado. O Benfica empatou com o Boca Juniors em 2-2 e o Boca ainda chegou a fazer 2-0, tá? Chegou a fazer 2-0. O Fluminense martelou o Borussia Dortmund, tá? Se não fosse o goleiro Kobel, o Borussia Dortmund teria saído de lá humilhado e se o Cano tivesse em campo logo do início, teria vencido por uns 3 ou 4-0 o Fluminense, porque chance para isso teve, foi um domínio total do Fluminense. E ontem o Botafogo fez uma bela partida também, sabe? Conseguiu se defender muito bem. Grande partida do Alexander Barbosa, boa partida também do Marlon Freitas. O que o Renato Paiva conseguiu propor, ele conseguiu ter êxito. Conseguiu ter êxito. E é isso. Parabéns a todos os times brasileiros.
E a gente vê, né, que futebol sul-americano e europeu, gente, é quase nivelado. Por exemplo, tem o quê? Uns 6 times fora da curva, que são quem? Real Madrid, ainda assim o Real Madrid empatou com o Al Hilal, né, por 1-1. Tem também o Bayern de Munique, o Barcelona, o Manchester City do Guardiola, o Liverpool e só. E só, tá? Tirando outros times, como por exemplo Porto, Bayer Leverkusen, Benfica, meu Deus do céu, tem jogo, tem jogo. É isso. Isso mostra a força do nosso futebol. E é isso. Parabéns a todos os times brasileiros pelo desempenho até aqui, pelo Flamengo, pro Botafogo, pro Palmeiras, nesse. Vocês estão dando show. Vocês estão dando show. Essa é a realidade. Bom, Daniel, e para finalizarmos, o que você espera da partida que teremos amanhã entre Fluminense e o San Hyundai? Bom, o Fluminense deve vencer com tranquilidade, sabe? Deve vencer com tranquilidade. Talvez não entre com aquela alta intensidade que teve contra o Borussia, pois foi um adversário mais fraco, mas ainda assim o Fluminense é um time muito melhor, desculpa. Não vai ter chance. O Cano deve ter mais minutagem dentro de campo. E o Fluminense ainda tem John Arias, que para mim é o grande pilar desse time do Renato Gaúcho. Tem outros jogadores como o Kevin Serna, que está muito bem pela ponta esquerda. O Martinelli, que era bastante criticado pela torcida. Contra o Borussia fez um grande jogo, tá? Fez um jogaço de bola, jogou muito. Então, para mim, o Fluminense deve vencer por uns 4-0, sendo bem sincero aqui. É isso aí, já deixou o placar registrado. Também acho que o Fluminense deve conquistar uma boa vitória, levando em consideração o desempenho que teve favorável contra o Borussia Dortmund. E acredito numa vitória aí por 2-0 e o Fluminense caminha sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Bom, meus amigos, é isso aí. Com essas análises, estamos encerrando o Connect Sport dessa sexta-feira. Mais um programa, como sempre, bem informativo do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. Agradeço imensamente a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy no programa de hoje. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Desejo a todos um ótimo final de semana. Forte abraço. Forte abraço, Daniel. E muito obrigado, meus amigos, até aqui pela sua audiência, para vocês que nos acompanham pelo YouTube, Facebook e pelo site oficial da Connect Brasil TV. Nos siga aí no nosso canal no YouTube para vocês ficarem antenados à nossa programação. Também peço que vocês nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Connect Brasil TV e acompanhem o site connectbrasiltv.com. Desejo a todos vocês uma boa noite, tenham um excelente final de semana e segunda-feira estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV com mais um Connect Sport. Grande abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.